Olá, queridos, a paz do Senhor Jesus, pastor José Celestino, do Instituto Bíblico Aliança de Paz. Estamos aqui para a nossa segunda aula, ou segundo encontro, da nossa turma de bacharel em teologia. A matéria é antropologia, portanto, segundo encontro de antropologia. E eu quero convidar vocês, então, a abrir comigo a sua Bíblia. A gente já havia combinado no final da última aula que hoje nós falaríamos sobre a sociedade adâmica e a sociedade pós-adâmica. Então a gente vai começar a tratar desse assunto a partir de agora. Para isso eu quero convidá-lo a abrir comigo a sua Bíblia no livro do Gênesis, no capítulo de número 6, a partir do versículo 1, que diz assim a palavra de Deus. E aconteceu que, como os homens começaram a multiplicar-se sobre a terra, e lhe nasceram filhas, viram os filhos de Deus que as filhas dos homens eram formosas, e tomaram para si mulheres de todas as que escolheram. Então disse o Senhor: não contenderá o meu espírito para sempre com o homem, porque ele também é carne, porém os seus dias serão 120 anos. Havia naqueles dias gigantes na terra. E também depois, quando os filhos de Deus entraram às filhas dos homens e delas nasceram filhos, estes eram os valentes que houve na antiguidade, os homens de fama. E viu o Senhor que a maldade dos homens se multiplicara sobre a terra, e que toda a imaginação do pensamento do seu coração era só má continuamente. Então arrependeu-se o Senhor de haver feito o homem sobre a terra, e pesou-lhe em seu coração. Muito bem, só até o versículo de número 6 do livro do Gênesis, recapitulando um pouco o princípio da nossa aula. Nós estamos falando um pouco sobre antropologia bíblica, lembrando aos colegas, né, que a matriz da antropologia bíblica é diferente da matriz da antropologia científica, haja vista que a ciência acredita no processo evolutivo e a Bíblia acredita no processo criacionista, ok? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como vivia a sociedade adâmica, né? Porque a simples e rápida leitura do texto sagrado nos leva a ter um entendimento que o ser humano, o Adão e Eva, criado por Deus, eles não haviam passado muito tempo no Éden antes que se desse o pecado, antes que acontecesse o pecado. Mas a narrativa bíblica do Gênesis, capítulo 1, 2 e 3, são narrativas que podem ter acontecido durante centenas, talvez milhares de anos, né? De modo que o homem, quando foi criado, nós dissemos isso na aula passada, ele não foi criado para morrer. Então a morte não era uma realidade entre o ser humano. De modo que a contagem dos anos e a contagem do tempo de vida, ela não existia. Simplesmente porque não tinha morte. Então, esse espaço que houve entre a criação de Adão e Eva e a sua queda é a grande incógnita de Gênesis capítulo 1 e 2. E mais do que isso, a falta de tempo bíblico faz com que muitos tenham uma interpretação absolutamente equivocada do restante da trajetória humana até o capítulo de número 6. Então, as pessoas acreditam, porque a leitura da Bíblia, uma rápida leitura, nos induz a esse pensamento, de que Deus tenha deixado Adão e Eva criado Adão e Eva, colocado no Éden, e poucos dias ou poucas horas depois, eles já tinham pecado. E não foi assim. Aconteceram muitas coisas, e a Bíblia vai citar isso por referência e por inferência, que havia já uma sociedade antes da queda. Uma sociedade que foi criada pelos descendentes de Adão e Eva no Éden. Portanto, o entendimento que temos, bíblico, é de que não
Caim não foi o primeiro homem a ser criado. Caim foi o primeiro homem depois da queda. Então Caim, ele passa a ser o primeiro filho do casal depois da queda. Talvez um pequeno verbo que é usado ali no nascimento de Caim pode trazer uma certa confusão. Por exemplo, o texto diz, assim que eles saem do Éden, e conheceu Adão a sua mulher, e ela deu à luz um filho e colocou o nome de Caim. Alcancei do Senhor um varão. Então esse termo conheceu dá-se a impressão de que tenha sido a iniciação sexual entre o casal. Não é verdade, né? A iniciação sexual do casal se deu desde o momento em que Deus deu a ordem lá atrás. Crescei, multiplicai, enchei a terra. Como não é possível medir o tempo que este casal, haja vista que o tempo de vida não era contado, como é impossível medir o tempo que esse casal se manteve em santidade durante o período que esteve no Éden, é impossível saber quantas pessoas nasceram antes da queda de Adão e Eva. Então, a gente vai entender que há mais pessoas por conta de algumas inferências do texto. Por exemplo, quando, partindo do pressuposto que só existiam Adão e Eva na terra, e o Caim foi o primeiro filho, e o Abel o segundo, quando o Abel é morto por Caim, sobra então apenas o Adão, também a sua esposa Eva, e o Caim. E a gente vê no texto em que o Caim tem um encontro com Deus, de que não existia só esses dois. Porque o Caim diz, olha, agora eu sairei vagabundo e errante na terra, e há de ser que todo aquele que me achar, me matará. Dando a ideia de que tem mais pessoas. Não poderia ter dito, se meu pai ou minha mãe me achar, me matará. Também quando Deus vai repelir a intransigência do Caim, Deus diz, a Bíblia diz que Deus colocou um sinal na testa de Caim, para que não o matasse qualquer um que o achasse. Isso é, se fosse só Adão e Eva, para que não o matasse o seu pai ou a sua mãe, que eram, supostamente, as duas únicas pessoas na terra. Só que depois, e por que eu disse inferência? Porque a Bíblia diz que o Caim sai da presença do Senhor e vai para uma cidade. Como assim cidade? Cidade de que habitantes? Né? Então, por inferência, a gente entende que houve sim uma sociedade antes da queda de Adão e Eva. Ok? Como eles viviam? Eles viviam em santidade. O conhecimento pecaminoso da raça humana foi iniciado pela atitude de Adão e Eva. Portanto, a iniciação da humanidade ao pecado se deu por conta de Adão e Eva. Então esse é um ponto pacífico, ok? Deus colocou sobre aqueles descendentes de Adão e Eva que não tinham caído o mesmo pecado de Adão e Eva? Não. Aqueles descendentes, os que nasceram na santidade, eles não foram colocados, não foi aplicado sobre ele uma pena, haja vista que eles não pecaram, né? E o pecado estava sobre Adão e Eva. Por que a Bíblia diz que o pecado entrou por todo o mundo? Muito simples. O capítulo de número 6 que nós lemos explica um pouco essa logística do pecado no meio daquela sociedade adâmica. O texto do capítulo 6 diz assim: e aconteceu que, capítulo de número 6, versículo 1, e aconteceu que começaram os homens a multiplicar-se sobre a terra, sobre a face da terra, e lhe nasceram filhas. E viram os filhos de Deus, que as filhas dos homens eram formosas. Perceba que no capítulo número 6, versículo de número 2, há dois grupos de pessoas distintos: os filhos de Deus e os filhos dos homens. Esses filhos de Deus que a Bíblia está relatando e os filhos dos homens eram seres humanos iguais. A única diferença é que os filhos de Deus é considerado os filhos de Adão e Eva antes da queda. E os filhos dos homens são considerados os filhos de Adão e Eva depois da queda. Quem é o representante direto que faz essa ligação entre esses dois povos? O Caim.
A Bíblia diz que quando Caim peca, ele sai diante da presença do Senhor e vai para uma cidade. Ora, ele vai para uma cidade dos filhos de Deus. E ali, quando um homem, o filho dos homens, entra em contato com os filhos de Deus, nasceram gigantes. Misturou, o pecado entrou a toda aquela geração pecaminosa. O pecado foi passando de pessoa para pessoa. De modo que no capítulo de número 6, no versículo de número 3, não há mais a essência da santidade de Deus nos homens. A geração humana está toda corrompida pelo pecado. E aí o texto diz que o Senhor tomou a decisão: não contenderá mais para sempre o meu espírito com o espírito do homem, para sempre, porque agora o homem é carne. A Bíblia, quando está falando de carne, está falando de finito, está falando de pessoas que foram atingidas pelo veneno do pecado. Portanto, essas pessoas estavam destinadas à morte. E Deus estabelece, portanto, que a idade seria de 120 anos. No versículo de número 4, havia gigantes, naquela época, gigantes sobre a terra. E é explicado de onde apareceram esses gigantes. Porque quando os filhos de Deus entraram as filhas dos homens, e delas nasceram filhos, aconteceu essa mistura da geração. O que acontece a partir de agora é que a sociedade, ou pelo menos a maneira de viver daquela sociedade, passa por uma transformação absolutamente drástica. Aquela humanidade vai viver a partir de agora um modelo baseado integralmente no pecado. Então, uma geração agora que já não tem mais o conhecimento de Deus. Existe um grupo importante de teólogos, de pensadores, que acreditam que esses filhos de Deus sejam os descendentes de Sete. É porque essas pessoas também teimam a acreditar que Caim tenha sido, sim, o primeiro filho do casal Adão e Eva, né? É até plausível de compreender que a geração de Sete seja chamada geração dos filhos de Deus. Mas a geração dos filhos de Deus é, sim, os filhos que nasceram antes da queda. Ok? Na nossa próxima aula, nós falaremos, portanto, sobre como vivia essa geração agora totalmente contaminada pelo pecado. E os padrões dessa geração contaminada com o pecado foram os padrões que nortearam a terra por muitos anos, até que Deus toma a decisão de colocar um fim nessa terra. Então nós nos vemos na nossa próxima aula. Deus abençoe a sua vida.